Criaturinhas! Bem-vindos ao livro voador não identificado! E hoje é o dia de falar delas! As malvadas, as piores, as terroristas! As vilãs! Né, Kate, sua vilãzinha da vida da mamãe? Você é sua ficção... vilãs. A Sophie eu gostaria de mostrar, mas ela tá comendo a parede, então não vai dar. Brincadeiras à parte, gente, então hoje é o dia de falar sobre como criar vilões. Teve no meu último vídeo, uma pessoa veio me pedir, ali, deixa eu ver aqui. Então o César de Almeida, na resenha do Despertar do Guardião, veio me pedir dicas de como criar vilões. Então esse vídeo hoje é dedicado ao César para criar, então, para conversarmos sobre a criação de vilões. Eu vou usar aqui minha colinha linda e maravilhosa, que acabou de refletir na lente, porque eu achei 14 dicas muito legais aqui na internet de como criar vilões. Só que eu quero falar também do meu ponto de vista de como criar vilões. Eu vejo que existe dois tipos de vilões. Existe aquele tipo de vilão que ele realmente nasce mal, que a maldade tá dentro dele, tá ali no código genético dele, ele é predestinado a fazer essas coisas que ele faz. E existe um outro tipo de vilão, que aconteceu alguma coisa na sua vida, alguém fez alguma coisa, algum trauma, algo que o fez levar para o caminho do mal. Então são esses dois tipos de vilões que eu vejo que existe na literatura e existe por aí. Se nós formos tratar de uma história com serial killers, por exemplo, geralmente esses serial killers, eles têm uma natureza mais maléfica. Eles sentem o prazer de estar matando, de ver o sangue, de ver a morte, de ver tudo aquilo. O que seria diferente de um vilão, por exemplo, de uma história de... Caralho! Que salto que essa gata deu! Nunca deixe a sua porta do armário aberta, tá? Quando tem uma gata desse tipo em sua casa. Essa ali é a Kate, que pulou daqui, até lá em cima com esse corpite todo dela. Kate, quero ver como é que você vai descer. Então, voltando aqui depois, né, dessa coisa toda... O vilão de fantasia, às vezes pode ser que aconteça alguma coisa com ele. Vamos tratar então de um universo onde tenha humanos e vamos dizer que tenha vampiros. Vamos dizer que tem vampiros ali. E de repente esse vampiro, ele era um humano e todos aqueles humanos ao redor dele, na infância dele, na vida dele, prejudicaram ele, maltrataram ele. E quando ele se tornou vampiro, ele quis, tipo, se vingar de todos os humanos. Então a maldade dele vem de tudo aquilo que foi causado contra ele. Uma coisa muito importante que você tem que ter em mente é que um vilão, ele é um personagem do seu livro, e como qualquer outro personagem do seu livro, você tem que ter muito bem detalhado em sua mente as características dele, a personalidade dele. Você tem que criar um vilão com personalidade, um vilão que, não vou dizer bem assim personalidade, mas criar um vilão é como criar um herói, só que você tem que dar pra ele características diferentes que você deu pro seu herói. Então você tem que ter muito bem detalhado antes de você começar a escrever ou no decorrer da sua escrita como esse vilão age. Porque o vilão, ele não deixa de ser nenhum personagem, não deixa de ser um personagem comum na história, um personagem como qualquer outro. A única diferença é que as atitudes dele são todas voltadas, todas não, são voltadas ao mal. E geralmente ele é a confusão da história. Uma das dicas aqui que tem nesse site, que é o WikiHow, que eu tô vendo aqui de como criar vilões, é crie um incidente singular e dramático para o seu vilão. Era aquilo que eu tava comentando com vocês, então, pessoal. Você precisa estar criando alguma coisa na vida desse seu vilão que o fez levar para esse caminho. Como, por exemplo, nós vamos ter o assassinato dos pais na frente dele ou alguma outra coisa assim. E é importante também que esse vilão, ele nunca vai ser 100% malvado. A não ser que a gente esteja falando de um serial killer, né? Porque geralmente eles são meio doidos da cabeça. Mas enfim, esses vou usar como o exemplo o Vampiro das Sombras, que é o vilão de Eternidade, da trilogia da H.D. Edgar. O Vampiro das Sombras, ele não é um vampiro completamente do mal. Ele tem uma capacidade de amor que ele expressa pela Lessa no decorrer do livro. Então você precisa achar um ponto de equilíbrio entre a maldade e a bondade do seu vilão. Porque isso torna o vilão mais real. Porque você precisa estar criando um vilão que as pessoas sintam uma conexão. Ou até mesmo um vilão que as pessoas queiram torcer por ele, que seja o personagem favorito deles. Por exemplo, já tive pessoas falando que o Vampiro das Sombras é um personagem favorito, que eles gostaram muito, que não sei o quê. Porque você tem que estar mostrando esse lado também do vilão da sua história. E temos que lembrar também que o vilão,
Ele não é só aquela pessoa inteiramente escuridão, inteiramente dark, como eu tô falando aqui pra vocês, já tô repetindo 1.000.000 de vezes, mas ele tem que ter também coisas das quais ele goste. Por exemplo, o Negan em The Walking Dead. Ele tem a sua super paixão pela Lucille, ou Lucille, não sei como falar. Então, você tem que fazer que seu vilão goste de alguma coisa, porque além de ser um vilão, antes de ser um vilão, ele é um humano. Então ele tem todas as características que um humano tem. Que é gostar de alguma coisa, odiar outra coisa, amar uma coisa e assim vai indo. E outro ponto importante é que o seu vilão também não deve ser aquele vilão perfeito. Ele tem que ter medo de alguma coisa. No caso do Vampiro das Sombras, ele tem medo da espécie dos vampiros brancos, porque eles têm magia. E essa magia é muito poderosa e pode facilmente derrotar um vampiro negro, apesar deles serem todo velocidade, todo força. E ele tem muito medo também da Taylor Harper e da adaga de Edward. Outro ponto também importante é o vilão, se ele vai se redimir das coisas que ele fez, se no final ele vai morrer, se no final ele vai pagar pelos crimes que ele cometeu, o que vai acontecer com esse vilão. E tudo isso você tem que estar ciente, que tem que estar relacionado à personalidade do seu vilão. Você não pode causar uma mudança súbita na personalidade do seu vilão no decorrer da história. Uma hora ele é bom, outra hora ele é mau. Você pode criar aquele, não sei se chama antagonista, mas criar aquele vilão tipo, eu esqueci o nome dele, que é o irmão do Thor, que ele é lindo pra caralho, enfim. Uma hora ele tá ajudando do lado do bem, outra hora ele tá do lado do mal, e ele é aquela coisa meio bipolar. Aí tudo bem, mas você tem que começar a expressar isso desde o início. Não pode de uma hora pra outra o seu vilão simplesmente mudar do bem pro mal. Uma coisa que talvez possa acontecer em The Walking Dead, e aí vai ficar o spoiler, é talvez o Negan virar pro lado do bem. E eu não consigo enxergar um Negan do lado do Ricky e do lado da Maggie sendo do bem. Então existe aquele tipo de vilão que não adianta se redimir, que não tem como virar pro lado do mal, porque a maldade já tá ali conectada muito a ele. O Vini, ele pediu então aqui no comentário dele, eu vou ler aqui pra vocês, teria algumas dicas para criar vilões, objetivos e os motivos para ele ser o vilão. Estou escrevendo uma história de fantasia e acho que esse gênero tem muitos vilões que simplesmente são malvados e querem dominar o mundo. Quero fugir disso, só que tenho dúvidas. Realmente, a literatura ela é cheia de pessoas história de vilões que querem dominar o mundo, como tem em Eternidade. Mas, geralmente, o vilão, ele quer dominar alguma coisa, ele quer ter alguma coisa. Por que não o mundo, gente? O mundo tá ali esperando para ser dominado. Objetivos e motivos para o vilão se tornar vilão. Foi o que eu falei no decorrer do vídeo. Você tem que ter um trauma, você tem que ter alguma coisa no ponto da história dele que o faça se tornar essa pessoa, que o faça ele querer fazer todas essas coisas ruins, que o faça querer ter o poder sobre aquilo. Vamos dizer, numa fantasia. Um plebeu que acaba sendo prejudicado pela nobreza, que a nobreza está sempre pisando nele, e ele quer ter aquilo que a nobreza tem. Então, ele vai se tornar o vilão porque ele quer ter aquilo que ele não tem. Aquilo que esfregavam, que jogavam na cara dele o tempo todo. Então, esse é um objetivo para um vilão, de repente, né? Querer ali dominar uma cidadezinha ou querer, sei lá, alguma outra coisa. Já falar de objetivos, o objetivo de um vilão, ele é uma coisa muito ampla. Porque pode ser desde matar fulano de tal, exterminar a humanidade, dominar o mundo, roubar a fortuna de alguém, ou ser que nem a novela das 9, né? Aquela vilã lá, Dona Sofia. Então, são N objetivos e aí você tem que usar a sua criatividade para criar um objetivo, para criar algo que alicerce esse vilão. Como eu disse, César, existem sim aqueles tipos de vilões que são simplesmente mal porque são, mas eu acho que esse tipo de vilão se enquadra mais no gênero de serial killer, no gênero de terror, nesses tipos de gênero, onde a pessoa simplesmente é maluca, não bate bem das ideias e gosta daquilo que tá fazendo, gosta dessa parte malvada. Geralmente eles são, ela vai entrar na minha bolsa e vai comer alguma coisa. Geralmente eles são lelé da cuca mesmo. Mas eu realmente gosto de criar um vilão com um objetivo não, com uma razão, um motivo dele estar sendo assim. Nós vamos ter, lá pelo 3º livro de Eternidade, então, uma explicação de por que o Vampiro das Sombras é como ele é. Ou então vai ter então um spin-off aí dedicado todo ao Vampiro das Sombras, todo ao super vilão maravilhoso de Eternidade. Mas enfim, gente, eu espero que eu tenha te ajudado, César, e tenha ajudado alguns outros autores iniciantes por aí. Se restou alguma dúvida em como criar o seu vilão, deixa aqui nos comentários.
Mas eu sempre acho muito importante você pegar um caderno, uma folha do Word, sei lá, porque eu sou da época do caderno ainda, e você traçar toda uma história, traçar todo um perfil desse seu vilão antes de começar a trabalhar nesse seu vilão. Porque isso você tem que fazer com todos os seus personagens, independente se ele é o vilão ou se ele é o herói. E é muito importante também nós termos essa ciência de o que o vilão vai causar na história também. O vilão, ele tá ali pra fortalecer o herói, ele tá ali pra dar força ao herói. Não é legal aquela história em que o herói sempre triunfa pelo vilão, em cima do vilão. O vilão também tem que ter o seu ganho, porque nem o vilão e nem o herói, eles são 100% perfeitos e 100% fortes, que um pode derrotar o outro o tempo todo, até porque a história ficaria muito chata. Você tem que ter um equilíbrio entre as perdas e os ganhos desses dois lados. E o vilão, ele muitas vezes vai ser o foco da mudança, o foco do amadurecimento, da força do herói. Então eles vão estar sempre muito conectados, gente. E os dois têm que ser muito bem trabalhados. Enfim, gente, então acho que era só isso que eu tinha pra falar pra vocês. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo de dicas aqui pra escritores no canal. Se você é escritor iniciante ou tá pensando em escrever e tá aí do outro lado da telinha e quer algumas outras dicas, deixa aqui nos comentários que eu prometo que em breve vou estar gravando pra vocês. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, gente, que é Livro Voador Não Identificado, onde todas as vezes eu vou postar. Ai, eu adoro quando fala elado. Eu vou botar no Stories, então, pra vocês votarem qual vai ser o próximo vídeo da próxima semana. Eu não resisto. Mas não existe melhor vilã do que a Sophie. Que o vilão vem te pegar. Eu sei, ela me odeia. Eu dei banho nela esses dias. Ela tá com raiva de mim até agora. Não se esqueça, pessoal, os linkzinhos de eternidade estão aqui embaixo e me sigam nas redes sociais. Não se esqueça de dar uma olhadinha nesses vídeos passando aqui do lado. Um super beijo e até a próxima.